Olá, boa noite. Boa noite a você que nos segue aí pelo Instagram, pelas redes sociais. Estamos aqui hoje para bater um papo com uma pessoa muito especial, alguém que tem tido opiniões muito importantes para a gente já há algum tempo. Estamos aqui para bater um papo nessa rede social com um ator, né, Pedro Cardoso, um ator absolutamente brilhante, que tem tido posições políticas importantes nesse momento, e para conversar um pouquinho sobre a realidade, né, dessa nossa realidade que estamos vivendo, nossa realidade política aqui no Brasil e no mundo, né? Eu acho que é sempre importante que a gente possa ir refletindo sobre esse momento, o que fez com que a gente chegasse a esse estado de coisas, né? A essa conjuntura tão difícil, a essa relação tão difícil de uma política onde muitas vezes parece que o ódio, né, venceu, né? A gente tem tido nas ruas, às vezes, inclusive, apesar da nossa campanha ser sempre muito bem recebida, várias vezes tem pessoas que vêm e caem nessa coisa estranha de ficar dizendo, né, que é o medo do comunismo, ressuscitando um certo discurso da Guerra Fria, um discurso do avanço do fascismo, né, de uma coisa meio proto-fascista. Mas claro que também há muita esperança, né, de uma certa medida a derrota, né. Eu vou chamar aqui, Pedro, vi que você já está aqui, já vou te chamar. Peraí, fazendo a transmissão aqui, eu acho que isso deve resolver. E eu já chamei, já convidei o Pedro aqui a gente poder começar a conversar. Salve! Deixa eu acertar a minha... Ô, Tarcísio, tudo bem? Prazer imenso. Prazer é todo meu, prazer é meu. Eu nunca tinha entrado numa live de alguém. É a primeira vez. Pô! É a primeira vez. Aí fiquei aqui procurando o botão. Até agora eu não sei como é que eu entrei. Não, eu te chamei. Ah, você me chamou? Quando eu vi o teu primeiro perguntando, você fez um comentário, como é que eu entro? Aí eu cliquei em você e chamei. Quando o contrário acontece também, você entra e você acena, pede para entrar, tem umas paradas dessas, mas é isso, a gente vai aprendendo. A gente é do tempo que a gente ia em cima do caminhão e ficava falando, né, com megafone, né, botava tambor, taran, taran, taran. Agora é tudo assim. Agora é isso. Não, eu também sou do tempo de ir para passeata na rua com megafone ou no gogó falando alto, subir no carro de som, mas a gente agora está tendo que aprender a lidar com isso. A passeata dos 100 mil seria agora 100 mil likes nesse negócio aqui, cara. Olha aqui. Pois é, 2013 é que foi uma mistura disso, né? Que a gente ainda usava as redes sociais para chamar as pessoas para a rua, né? E agora a gente virou uma outra situação de que a gente precisa chamar as pessoas nas próprias redes sociais, porque a rua tem essas dificuldades todas nesse período de pandemia, e estamos tendo que aprender nessas coisas todas. Né? Agora com a pandemia, 2013 é um bom ano de lembrar que é um ano crucial, né? Que deu muito descaminho ali, com tanta coisa positiva acontecendo. Como é que aquilo foi como que apossado, né? Eu não sei, que ele é um fenômeno muito estranho, cara. Porque tinha uma coisa poderosa, popular, e aquilo uma hora foi virando uma coisa desse fascismo que está aí. Né? Um negócio... Você sabe que eu acho que esse é um bom tema para a gente pensar, e eu fico muito curioso sobre como é que as pessoas daqui a uns 10, 15 anos vão conseguir explicar o 2013. Eu fui muito para a rua em 2013, cheirei muito gás lacrimogênio, briguei muito, gritei muito fora Cabral, gritei muito cadê o Amarildo, da Copa eu abro mão, eu quero dinheiro para a saúde, para a educação. E você tem razão, as ruas em 2013 eram progressistas, né? A gente queria mais direitos, direitos. Você sabe que a minha explicação para isso é de que eu acho que o que vem depois, que é o golpe, que é o processo do impeachment da Dilma, capturou a insatisfação que estava presente em 2013, mas ele aponta para um lado diferente, para a retirada de direitos, enquanto 2013 apontava para, né, mais direitos. Por isso é que eu acho que a gente ainda precisa entender como é que uma coisa se relacionou com a outra. Uma parte, na minha opinião, queria ouvir a tua, é de que a resposta dos governos a 2013 foi muito ruim, né? Não deu resposta, não teve resposta. A resposta foi repressão, e a única coisa de reforma política que se pensou era uma reforma política do Eduardo Cunha, que não deu em nada, né? Que não aumentou a representatividade, que não aumentou. As pessoas ficaram frustradas, e essa frustração
foi capturada pela direita também, eu acho. Eu acho que você está falando isso mesmo. Hoje eu comentei assim de uma maneira positiva o texto do Carlos Andreasa no Globo, onde ele, até se você me permite, isso me dá a oportunidade de fazer uma ponderação. Toda vez que a gente comenta o pensamento de alguém, às vezes as pessoas criticam essa pessoa por outros momentos, que a pessoa disse coisas em outros momentos. Pode ser que tenha dito, talvez tenha dito, o que eu falei, assim, as pessoas mudam de opinião. E se a pessoa manifesta essa mudança de opinião de uma forma que é um argumento sincero, eu acho que isso tem grande valor. Uma coisa é esses bolsonaristas arrependidos, que é mentira, né? Que o cara só ficou chateado porque o Bolsonaro não atendeu ele no que ele queria, e aí ele começa a falar que o Bolsonaro não presta. Isso é uma mentira, é uma falsidade e tal. Outra coisa é algumas pessoas que sei lá, mudam de visão, né? E a realidade acaba, enfim. Só para fazer essa ponderação. Mas ele falava sobre o problema da frustração e o quanto essa frustração gera um rancor, e essa coisa de que a política virou um lugar que ninguém se sente representado por ela. Eu fiquei interessado em conversar com as pessoas do PSOL e com as pessoas também do PSTU, e conversaria com pessoas de muitos outros partidos, porque acho que é preciso recuperar aquilo que havia no início do PT. No início do PT, no primeiro PT, no PT anterior ao poder, até as prefeituras, digamos assim, havia uma novidade, né, Tarcísio? Havia uma verdade, digamos assim. Havia uma busca de uma identidade na política para o povo. Sim. O povo brasileiro nunca teve um partido político que o representasse. Quando converso com vocês do PSOL, me animo, me alegro, porque encontro aquela vivacidade e aquela honestidade que eu acredito que algumas pessoas do PT, é provável que ainda haja, mas que havia, digamos assim, majoritariamente. O poder é uma coisa muito complicada, né? Quando chega lá, não sei o que você acha disso. Não, eu concordo contigo. Eu sempre digo no PSOL que a gente tem uma coisa curiosa, um desafio no PSOL, que é, ao olhar para o PT, dizer assim, olha, a gente não teve a origem que o PT teve. Ou seja, vinda dos movimentos sociais, dos movimentos eclesiais de base, do novo sindicalismo, de um movimento de massas que resultou no PT. O PSOL não teve isso, né? O PSOL foi uma ruptura de deputados que discordaram da forma como o PT exerceu o poder e rompem. Então não é uma coisa de um movimento social que traz o partido. É uma ruptura de alguma coisa de discordância quando esse partido chega ao poder. Então, o pessoal tem essa dupla coisa que é o seguinte, a gente queria ter o que o PT teve na origem, que é o movimento social, mas a gente não quer ser aquilo que o PT foi quando chegou ao poder. Então, ao olhar para o passado, a gente diz, a gente está em busca disso, em busca da conexão com os movimentos sociais, da conexão com as lutas reais do trabalhador. E a gente tem um desafio a fazer isso. Esse é o maior desafio para mim do pessoal. Né? Eu estou no pessoal desde a fundação, eu tinha rompido com o PT. Eu rompi com o PT mais ou menos em 1998, quando aqui no Rio de Janeiro o PT impôs a Benedita como vice do Garotinho. Né? Caçou a candidatura do Vladimir Palmeira, etc. e tal. Eu rompi por ali, eu deixei de militar no PT, etc. E fiquei sem partido político nenhum até a fundação do PSOL. E na fundação do PSOL esse era o desafio, ou seja, como é que a gente consegue construir um partido de esquerda, um partido que aponte para um horizonte revolucionário, para um horizonte socialista, e que consiga fazer o debate com a população, que tenha relação com os movimentos sociais e que o tempo inteiro cultive entre seus membros essa perspectiva de que, olha, quando a gente chegar ao poder, se a gente chegar ao poder pelas vias eleitorais, a gente precisa fazer as transformações estruturais que o povo precisa. Mas mais do que isso, precisa conseguir ser um papel de crescimento das forças da sociedade para a transformação real. A transformação não virá das urnas. As urnas podem ajudar a transformação a acontecer. A gente não pode se iludir achando que basta eleger um presidente da República que as coisas vão se resolver por si só. Elas precisam ser muito mais do que isso. E esse é um desafio enorme, Pedro, que eu acho que é isso. É um desafio que eu queria que a gente ganhasse uma prefeitura importante, um governo do Estado importante, para mostrar que dá para fazer sem se conformar com a ideia da governabilidade, com os acordos, que é possível fazer rupturas.
mas, e ao mesmo tempo, fortalecer as organizações do povo para que isso possa acontecer. O que você falou aí é muito verdadeiro mesmo, sabe? Assim, eu não acho graça de ficar falando mal do PT, porque acho que o PT foi uma coisa boa para o Brasil. Há muito mais coisa ruim do que o PT. Quem dera o PT fosse o nosso problema. Seria ótimo se o PT fosse todo o nosso problema. O nosso problema é esse fascismo subjacente à sociedade brasileira que agora mostrou uma cara... Mostrou em outros momentos da história, mostrou no golpe de 64, mostrou agora no golpe contra Dilma, mostrou em algumas facetas do Getúlio Vargas, mostrou em diversos momentos. Então, não gosto de ficar falando mal do PT assim como um esporte. Mas o que você pondera é muito bem-vindo, Tarcísio. Que bom que você falou, cara, porque me dá até um alívio, sabe? Assim, imaginar que era possível fazer uma parceria com o Garotinho é motivo mais do que bom para romper com o PT, né? E depois isso veio se comprovando, porque chegaram a fazer uma parceria com o Bispo Edir Macedo. Estava todo mundo lá na inauguração do templo dele, em parceria com o Temer, né? E parceria de todos os tipos. Aquilo não é bem parceria. Essa politicagem é que eu acho que fez uma grande parcela da população se sentir permanentemente traído pelo jogo político. Parece que fazer política é um privilégio de políticos, enquanto que fazer política é um direito do povo. O político é apenas o representante de uma política que o povo já tem que estar fazendo, como você disse. Ou seja, chegar ao poder não faz milagres se o povo não estiver no poder. Se chegar no poder algum político, se o povo não estiver com ele, e se ele não trouxer o povo com ele, se ao chegar no poder ele abandona o povo e passa a falar só com os colegas, não vai mudar nada. Nada mesmo. Faço voto que você chegue nessa prefeitura que você quer, porque isso é uma boa... Pô, não, eu tentei. Tentei há 2 anos atrás, fiquei em 3º lugar, né, porra? Primeiro foi o Witzel, o segundo o Paes, 3º eu. A gente quase chegou lá. Quem sabe mais à frente. Mas eu acho que, inclusive, a vereança também, o poder legislativo, cara, eu tenho mais paixão por ele do que pelo executivo. Esse cristianismo nosso é que faz a gente acreditar muito na imagem do Pai Salvador. Enquanto que eu sou mais pelo congraçamento dos congressos, sabe? Então é muito importante fazer vereadores, cara. Pô, Nera, tomara que você ganhe, que todo mundo... Não. Estamos trabalhando para isso, estamos no finalzinho, faltando 4 dias para a eleição, estou aqui arrancando os cabelos, como é que faz, tal, porque é isso. O legislativo deveria ser o lugar, né? Deixa eu só avisar um negócio para a galera que está nos assistindo, agradecendo já para todo mundo. Eu dei uma desativada nos comentários agora, porque senão fica sempre o comentário na frente do rosto do Pedro. Eu dei uma desativada, daqui a pouco eu ativo de novo para a gente ler alguns comentários. Falou, galera? Não briga com a gente, não. É porque tem essa coisa do Instagram, de fazer isso e tal. E aí estavam os comentários, eu não estava conseguindo olhar, né, o Pedro. Então, daqui a pouco eu ativo de novo para a gente ler algumas perguntas e alguns comentários. Tá bom, galera? Só para avisar. Travou tem uma coisa... comentário aqui na minha cara, mas para você não tá assim, não, né? Eu não desativei para todo mundo, não? Não Eu desativei só para mim? Não, é que eu tô longe, deve ter travado aqui, mas eu também não preciso... Eu tinha desativado os comentários. Isso, eu também não sou... Desativou, ele não está correndo, ele está parado. Mas isso é uma máquina do diabo, amigo. Vamos Eita, fé. Vamos lá, daqui a pouco eu ativo de novo, aí a gente veio e o pessoal tenta explicar pra gente. Porque eu tô te vendo agora sem comentário nenhum na frente. Achei que tava todo mundo vendo assim. Pensei que tinha melhorado a parada. É um negócio terrível essa. Você estava falando que você chegou em 3º lugar, e aí eu estava dizendo da importância de fazer... Não, do legislativo. Do legislativo. Você sabe que tem uma coisa que eu acho que tem a ver com isso que a gente está falando também, com essa frustração do povo, que levou a essa extrema-direita, essa política do ódio, né? O que a gente aprende até na escola, né? O executivo, o legislativo e o judiciário, o equilíbrio entre os poderes. E que o legislativo é o lugar onde tem a pluralidade de ideias, onde tem o debate de ideias, onde as propostas são votadas, etc. Isso é um mito, porque na prática o parlamento funciona no Brasil, na nova república, como história de troca de cargos por apoio político. Eu fico dizendo que lá na Câmara de Vereadores, se eu apresentasse um projeto que a direita não gostasse e no voto eu perdesse, a direita defendeu uma coisa, eu defendi outra coisa, e aí teve as 2 ideias, e no voto a gente perdeu. Bom, perdi porque sou minoria, perdi porque a ideia deles prevaleceu, a minha ideia não, e a gente tentou convencer, o outro não ganhou, etc.
Isso faria parte do jogo. Mas o problema é que 99% das votações não são assim. O que o cara vai votar é que o prefeito, que o Poder Executivo mandou, porque ele tem os cargos que ele ganhou os cargos em troca de votar no que o governo quer. E aí ele, como vereador, perde a sua autonomia, seja de direita, de centro, perde a sua função porque ele vai votar sempre para manter os cargos na administração regional, na companhia de limpeza urbana, na Rio Águas, onde ele quer. E isso é um absurdo. Aí o povo ficou com raiva do político, que é isso que você está dizendo, ele entende o político como alguém profissional, como alguma coisa que não é o que ele faz, porque no final ele está vendo isso, de que os caras se elegem, de que eu defendo a educação, e depois lá na Câmara vai votar os projetos contra a educação, porque o prefeito quer que ele vote contra, por causa dos carguinhos que ele ganhou. E 2 anos de seguinte ele vai, eu defendo a educação. Nesse ponto, a gente está numa encruzilhada, Pedro, que eu queria ver o que você pensa disso, porque como é que a gente consegue falar ao povo de que pode ser diferente disso, de que tem gente que não acredita dessa forma. Porque aí você tem razão, eu também não tenho como esporte ficar falando mal do PT o tempo inteiro. Eu acho que a gente, inclusive, está no momento de tentar unidade para derrotar o bolsonarismo. Esse é o nosso principal papel. Só que a gente vai precisar da unidade e dizer assim, mas e depois? O que a gente vai fazer? A gente precisa quebrar esse ciclo. Quebrar esse ciclo de que para o povo, quando o Fernando Henrique Cardoso foi substituído pelo Lula, algumas coisas continuaram iguais e essas coisas foram ficando cada vez mais iguais e não quebramos o ciclo da política e não quebramos o ciclo da coisa. E aí essa frustração do povo deu nessa extrema-direita do ódio, da negação da política. A negação da política só serve aos poderosos de sempre, né? São os poderosos que saem ganhando, é isso que a gente precisa dizer. Você está certíssimo, mas nós temos que fazer um trabalho de resgate do debate político honesto. Eu acho que a política ela é refém da comunicação social, da comunicação de massa. Isso é um problema que ninguém pensa muito. Teve um momento, né, cara, que a pessoa mais importante do partido político passou a ser o publicitário. Eu me espantei muito. Uma hora, a pessoa que mandava nos partidos era o publicitário. Por que isso é assim? Porque para você se comunicar com milhões e milhões de pessoas, você tem que recorrer à linguagem mais sintética do mundo, que é a da publicidade. A publicidade é uma linguagem para dizer, se você possuir isso, você vai ser feliz. Você pode fazer isso com um político. Se você tiver esse político, você vai ser feliz. Mas isso é uma redução tremenda da complexidade da vida, né? E do debate. Sim. Nenhum político faz um povo feliz. É um povo feliz que faz um político de boa qualidade. Essa inversão que nós temos dentro de nós, na minha opinião, de que será o político que vai nos redimir, isso que até o Lula, coitado, se inebriou dessa cachaça, sim, sabe? Nunca antes na história do Brasil. Mesmo Ciro Gomes, mesmo o Dino, mesmo você, mesmo todos nós, isso, ninguém é a solução. O povo é a solução. Agora, para o povo ser a solução, temos que encontrar pessoas honestas como amigo, como as pessoas que eu tenho conversado, porque as pessoas desonestas nos roubam o ambiente político. Então, assim, meu critério primeiro, hoje, para votar em alguém, não é ideologia, é caráter. Eu prefiro lidar com um caráter bom de direita do que com um mau caráter de esquerda. Eu prefiro, porque a conversa com a pessoa mau caráter, desonesta, é impossível. É uma conversa que não é uma verdadeira conversa. Enquanto que entre eu e uma pessoa honesta de direita, honesta que eu digo é honesta no sentido profundo. Alguém disposto a mudar de opinião. Porque uma Sim. conversa só existe para a gente mudar de opinião, né? Para que existe a conversa? Só para sair do jeito que entrou, né? Então, acho que para a gente aprender com o outro. Eu ontem conversei com uma colega sua, candidata, a Mônica. Sim. A Mônica. Mônica Cunha. Mônica Cunha. E que eu vejo o que na Mônica? Eu não conhecia ela, eu vejo uma pessoa honesta. A Mônica fala, eu acredito no que ela está falando. Eu não estou dizendo que eu concordo com ela em tudo, ninguém concorda com ninguém em tudo. Eu converso com você, fiquei feliz quando a gente combinou de conversar. Falei, pô, vou conversar com uma pessoa em que eu confio. Eu sei que ele pode discordar de mim, que eu posso discordar dele, mas nós nunca vamos levantar a voz um para o outro. Como você bem falou, é uma política do afeto, como era quando a gente sonhou, né? Sim.
quando a gente sonhou lá, eu tinha 20 anos, 19 anos, vinha aquela ditadura horrorosa, a geração Sim. anterior à minha tinha morrido na mão daquela gente, tinha dado a vida pela liberdade, e a gente então acreditou que agora que tínhamos a liberdade, vamos construir uma justiça, vamos tirar a opressão que o capitalismo impõe às relações humanas e vamos encontrar outras formas de convívio. E muita coisa andou, né? Para ser sincero, Sim. muita coisa hoje, bom, hoje não, porque o Bolsonaro está no poder, mas muita coisa, em vários momentos, até no Fernando Henrique, com um governo mais de centro-direita que ele praticou, mas ainda assim era muito melhor do que a ditadura, o governo do Fernando Henrique. Né? E a maneira como ele fez a transição para o PT é uma coisa louvável do ponto de vista democrático. Aí chegou lá o Lula, tantas coisas boas que o PT pôde fazer, mas, como o amigo bem falou, acreditou na política profissional e não no povo, eu acho. Assim. Por isso que eu gosto do PSOL, gosto do PSTU, gosto do PS, gosto de vários partidos, porque sinto que tem uma verdade ali. Como, para ser sincero, gosto de muitas pessoas que ainda estão no PT. Não gosto Sim, eu também. dominante. Sinceramente, Sim. não gosto. Fico muito Também reticente. Mas aquilo foi construído por milhões de pessoas. Não foi construído só pelo Lula ou por mais 2 ou 3. Muita gente trabalhou no PT, muita gente carregou peso, muita gente andou de um lado para o outro de ônibus, muita gente deixou de ir para casa para ficar com sua família para ajudar a fazer o PT existir. Eu acredito nessas pessoas. Eu não acredito muito no poder, mas... É verdade, é verdade, é verdade. Eu me lembro que em 2002 já estava rompido com o PT desde antes, mas eu fui para a rua comemorar a vitória do Lula. Eu falei, olha, essa vitória do Lula também é minha. Eu votei no Lula em 2002, mas agora essa vitória também é minha, porque eu ajudei a construir isso aqui, entendeu? Parte da minha juventude, do meu despertar para a política, na campanha do Betinho, na ação da cidadania contra a miséria e pela vida, foi por ali que eu entrei por essa militância, conheci o PT, me filiei no núcleo. Pois é, a gente deve... Foi ali que eu estava na Pastoral da Juventude. Eu estava na Pastoral da Juventude, e aí descobri essa história, e aí me filiei ao PT, fui filiado eu morei em Petrópolis, né, até os 18 anos. Eu era coroinha, tocava violão na missa. Então eu ia para a missa, aquela galera de Petrópolis conservadora com a estrelinha do PT, e discutia com todo mundo, né? Então em 89, estava lá, né, falando para as pessoas não votarem no Collor e votarem no Lula. Né? Com 14 anos de idade fiz isso. Né? Ou seja... Tarcísio, essa é a boa história do PT que é preciso lembrar, porque o PT também está sendo atacado com muita injustiça, sabe? Assim, uma coisa é nós falarmos mal do PT, outra coisa é pessoas muito piores que o PT, que vêm destruindo o Brasil desde a fundação do país, que são herdeiros do que havia de pior na colonização, né? que concentraram aquela renda toda durante aqueles séculos de escravidão e que depois se fizeram industriais e que agora vêm falar mal do PT. Essas pessoas não merecem respeito. E nota, Pedro, né? E nota, o ataque ao PT é articulado com o ataque à política como um todo. Eles precisam negar o PT e negar a política. Né? Tem sempre aquela história, eu não sou político, eu sou apolítico, ou atacar a existência de ideologia. Ideologia virou um negócio ruim, porque é isso, porque são essas pessoas. Porque, para eles, se o povo for contrário à política como um todo, eles continuam mandando, eles continuam no poder, porque a política é a arte, é o momento, inclusive, onde a divergência está em disputa. Eu, às vezes, agora, em toda campanha recente, quando eu vou panfletar na rua, eu encontro essa rejeição. Não quero de ninguém. Eu fico torcendo para essas pessoas, eu quando posso, digo para elas, olha, ao não querer escolher alguém para governar, você vai ser governado pelos de sempre. Você não vai mudar nada dessa forma. Mas, amigo, pelo menos... Quem elegeu o Bolsonaro foram as 40 milhões de pessoas que não votaram. Entendeu? Eu digo, não estamos de nenhum voto de quem deu voto para o Bolsonaro. Nenhum. Nós só precisamos dos votos de quem não votou nele. Porque nós somos 80 e tantos milhões. Você tem toda a razão. É preciso recuperar a honestidade da conversa política e ver o político apenas como um emissário da mensagem que a própria população já germinou, cuidou. Isso, no começo do PT foi isso, cara, como você bem lembrou. O PT surgiu de pequenas comunidades com grande influência de um pensamento cristão muito progressista, assim, muito liberto, né?
dos defeitos do cristianismo, surgiu dentro dos sindicatos, surgiu ali em pequenas comunidades onde havia uma autenticidade do povo brasileiro. E nós estamos um pouco órfãos dessa grandeza. É preciso nos reencontrarmos. Rapaz, eu sou amigo de pessoas do PSOL, do PSTU, sim, do PTB, eu sou amigo de uma opção de gente, e eu sempre penso, eu acho possível que essas pessoas todas que têm em comum o desejo de um país justo, sim, se entendam a respeito dos pormenores. Sim, ninguém sabe mesmo como fazer um país justo. É uma baita de uma questão. Ah, vamos encampar as fábricas todas. Pera lá, vamos pensar bem. Como é que vamos privatizar todos os hospitais? Pode ser bom, mas vamos estudar. É muita questão real, né? E eu acho que a opinião de todo mundo que é de bem, todo mundo que tem uma verdade no coração, quem não está na política como esse centrão, essa gente que está na política, né, Tarcísio? A gente sabe, só para ganhar dinheiro, é ascensão social, essa falsa religiosidade também que apareceu dentro das igrejas neopentecostais, falsificando a mensagem cristã, usando sim, a mensagem cristã para subir na escala social. Isso tudo, esse é o nosso inimigo. O nosso inimigo não somos nós mesmos. Sim. Nós somos eventuais oponentes pragmáticos, né? Assim. Não, porque aí que está uma questão, por exemplo, eu procuro sempre buscar com aqueles que eu identifico terem a boa vontade da construção de algo melhor para o povo, com esses, eu quero construir pontes, sínteses. Sim. Eu não quero afastar. Como é que eu construo a síntese com alguém que está divergindo de mim com uma coisa ou outra, mas sobre a qual eu reconheço duas palavras importantes nesse caso. A ética, portanto, assim, porque essa é uma questão, né? O debate de corrupção no Brasil virou um debate moralista. Esse é o problema da questão da Lava Jato. Virou um negócio de que temos que prender, é a história do mar de lama, lá do udenismo. O PT negava essa perspectiva porque ele dizia a gente precisa ter ética na política. Esse é o debate importante. Então precisa ter ética. E a outra é o compromisso social. Né? Eu uso aqui o anel de Tucum, lá do tempo da teologia da libertação, que é a opção pelos pobres, a opção pela transformação da sociedade. Esses dois elementos vão estar presentes em muitos camaradas do PSTU, do PCB, do PT, vão estar em camaradas do PDT, vão estar em anarquistas, né? Gente que não acredita nas eleições. Com essas pessoas, eu quero construir sínteses, quero construir pontes, quero tentar construir e aprender com elas. A ideia do diálogo, etc. Agora, é claro, né? A gente vive numa sociedade em que os poderosos vão tentar se manter no poder o tempo inteiro. E sejam esses poderosos do ponto de vista da classe social, né? Sejam os poderosos esses que viraram essa lógica política da sobrevivência no toma lá da cada político, tal do centrão e etc. Com essas pessoas, você não tem síntese possível, você não tem ponte possível. Você precisa superá-los. Você precisa, inclusive, porque muitas pessoas acreditam neles. E você falou de um outro ponto, que é aquelas pessoas que manipulam a legítima fé do povo. Que eu acho que isso é importante, né? A fé, alguns vão ter relações e expressões de fé diferentes, mas na história, uma grande parcela da população, da humanidade, teve expressões de fé. Portanto, eu acho legítimo, mesmo para aquelas pessoas que se declaram ateias, ateus, né, preciso entender que existe essa manifestação, que é legítima manifestação de um desejo de algo além da vida, de alguma coisa da criação. É uma manifestação que tem expressões muito diversas. Agora, o problema são aqueles que manipulam essa expressão para fins eleitoreiros, para fins de manter o poder intocado, para fins de manter a sociedade como ela está, que não entendem que a perspectiva, inclusive, eu tenho usado muito essa frase do Caetano nos últimos tempos, né? Gente é para brilhar e não para morrer de fome. Esse é um princípio que, se a gente partir dele, como é que a gente faz com que as pessoas brilhem no sentido da dignidade humana? Isso é um elemento importante. O problema são aqueles que manipulam a legítima fé do povo para manter a relação de exploração, para manter a relação de exclusão, para manter esse mundo desigual. Essas pessoas precisam ser combatidas. Combatidas. Para mim, esse é o critério. Essas pessoas, Tarcísio, comete crimes. Uma Sim. parte, mas há uma parte desses falsos religiosos que eles criaram... Aqui é uma coisa muito complicada, nós temos que pensar. Eles são uma alternativa mesmo econômica para as pessoas. Porque dentro Sim. da igreja, eles se contratam uns aos outros. Então, precisa de um marceneiro ali dentro da igreja, que eu acho. É quase uma substituição do Estado. O que me entristece é que o que nos une, o que temos todos em comum,
é a racionalidade. Todo ser humano é dotado da faculdade de pensar. Agora, a fé não une a todos nós. Há muitas fés, há muitos credos, há muitas crenças. Então, não podemos fazer política trazendo uma opinião divina para a mesa. Só podemos trazer para a mesa uma opinião racional, o que não quer dizer que a pessoa não vá guardar para si a fé que tem. E que não vai nem assim, as decisões que toma são geralmente apoiadas na fé que a pessoa tem, mas a pessoa tem que ter um argumento para falar comigo. Não pode apenas dizer o que Deus uniu, o homem não separa porque Deus quer. Não, isso não é verdade. Tem uma opção de gente que casa e separa. Então, isso é um argumento racional. As pessoas casam e separam. Agora, Deus uniu, o homem não separa. Inclusive, Deus nunca falou isso. Um homem é que falou que ele falou isso. Eu espero que a gente consiga trabalhar nesse sentido da comunhão das ideias. Né? Também, assim, o povo precisa se despir dos preconceitos contra as ideias. A palavra comunismo virou um xingamento. O comunismo não é culpado pela desonestidade que é feita em nome dele. Claro. A palavra também conservadorismo, eu estou falando que é importante a gente desarmar os dois lados. Também virou um xingamento. Muitas pessoas desonestas se apossam do conservadorismo, que é uma teoria de outro modo de mudar a história, e conservadorismo virou realmente um carimbo de reacionário. Porque é verdade, a grande maioria das pessoas que levantam, sou conservador, na verdade não é conservador, é reacionário. Sim. Agora, a gente tem que saber o que é conservador. Você não pode ser contra uma coisa que você não conhece. Você tem que conhecer aquilo. Isso é realmente uma coisa que eu não concordo muito. Só de conhecer, você já fica com menos raiva, porque você para de lutar com fantasmas. E o Bolsonaro trouxe muito essa polarização. Ele não é um conservador. Ele é um desonesto. Essas pessoas que se dizem nós somos conservadores, eles são desonestos. Entende? Assim como muita gente que fala, eu sou socialista, também não era. Queria o poder, não queria um poder para todos. Então, essa sua conversa muito ponderada, sem abrir mão das suas determinações ideológicas, como você bem falou, acredito numa sociedade socialista, numa sociedade... A gente já tem que dizer, por exemplo, o que é uma sociedade socialista, porque isso também a gente ouve, mas o que é? Eu te pergunto, amigo, para os nossos ouvintes, em poucas palavras, o que é uma realidade socialista? O Frei Beto dizia que socialismo é o nome político do amor. Eu acho essa expressão fantástica, né? Isso. Porque o socialismo é uma sociedade onde a fraternidade humana, onde a igualdade e a dignidade humana são os princípios básicos, onde a gente está construindo, inclusive respeitando a diversidade, mas numa lógica de que todos têm os seus direitos garantidos, todos estão respeitados. Todo aquele que anda sobre a terra está respeitado em dignidade e direitos. Todo aquele que tem rosto humano. A galera da defesa dos animais sempre lembra, mas não é só de rosto humano, os animais também é isso. A lógica, porque tem a lógica ecossocialista, que vai pensar o meio ambiente junto disso. Então é a perspectiva em que você está tentando lidar com uma sociedade onde o ter não pode ser mais importante do que o ser. E o ser plenamente, de exercício pleno da sua dignidade, das suas faculdades humanas, dos seus direitos, da sua felicidade, né? Da sua felicidade. O socialismo é isso, é como você organiza a sociedade entendendo que os bens materiais, que a riqueza que a humanidade produz hoje em dia, já são mais do que suficientes para que todos tenham o necessário para sobreviver bem, viver com dignidade, né? Aquela máxima socialista, de cada um segundo suas possibilidades, a cada um de acordo com suas necessidades plenas, integrais do ser humano. E por isso que eu acho que a frase do Frei Beto é fantástica, né? O socialismo é o nome político do amor, né? Agora, aí as pessoas saem falando, mas isso, aquela experiência, aquela outra experiência. As experiências autoritárias socialistas deram errado porque elas eram autoritárias, porque elas não chegaram ao fundo da questão humana, da construção de uma sociedade onde de fato fosse a fraternidade o elemento, onde fosse a liberdade, a diversidade fizesse parte disso. Tem razões históricas. O problema é que as pessoas ficam apontando para determinadas experiências socialistas autoritárias, comunistas autoritárias, deturpando o que aconteceu, não entendendo as contradições e não olham que a experiência de várias sociedades não socialistas, capitalistas, também deu errado e continua a dar errado.
que isso não resolve, que nós não estamos entre duas receitas de bolo. Porque eu costumo, inclusive, dizer para as pessoas, olha, se a gente conseguir encontrar uma forma em que a sociedade viva a fraternidade, a ideia de uma igualdade, em que o ter não é mais importante que o ser, em que a vida é mais importante do que o lucro, e quiser dar o nome disso de outra coisa, de espirigrife, eu estou topando. Meu problema não é o rótulo, meu problema é o que a gente vai fazer. E para mim, por que eu me digo socialista, comunista ainda hoje? Porque tudo que eu li da experiência socialista dos autores socialistas me dizem que há um elemento central que a gente precisa impor limites a ele, que é o limite da propriedade privada. E este é um elemento que até hoje ninguém me mostrou um outro caminho para chegar nesta sociedade da fraternidade, da igualdade entre todos e todas, homens, mulheres, gays, lésbicas, trans, queer e todos eles, LGBTQIA+, né? Toda essa igualdade não será construída enquanto a nossa sociedade se fundamentar na propriedade privada. Então, este é o problema, e por isso eu continuo dizendo que sou socialista, etc. e tal. Mas a questão não é o rótulo, não é o modelo, não é uma receita de bolo. É um projeto que me faz olhar para a atual sociedade, que é a sociedade capitalista, e entender por que ela é desigual desta forma, e dizer, é preciso superar o capitalismo para transformar, construir uma sociedade melhor. O comunismo, ele é isso, ele é uma análise da realidade, uma proposta de superação. Ele não é um modelo de regime político, uma receita de bolo que está escrita em qualquer lugar. Isso, para mim, é uma questão fundamental. Deixa eu te ajudar a falar Sim. com pessoas que pensam diferente de você, porque eu falo muito com pessoas que pensam diferente de você. Quando a gente fala assim, propriedade privada, a pessoa lá do outro lado pensa assim, não terei mais direito a ter a minha casa, não terei mais direito a ter o meu carro, não terei mais direito a ter a minha roupa, vai ter um armário na rua, que a roupa é pública, todo mundo pode pegar, entendeu? A pessoa talvez não vou nem mais ter direito a ter uma esposa, até a nossa esposa vai ser propriedade do Estado. O cara pensa esse tipo de coisa. É preciso explicar o que você diz, qual é a oposição que você faz aí entre propriedade privada e propriedade pública. Não então, é porque o problema é uma sociedade estar baseada na lógica da propriedade privada como uma coisa absoluta e que, portanto, isto faz com que a existência de algumas pessoas que concentram riqueza e, ao mesmo tempo, poder, faz com que as outras pessoas não tenham essa riqueza e o poder. Porque o socialismo está nos dois pontos, ou seja, esse ponto do a cada um de acordo com suas necessidades. As pessoas vão ter coisas, elas terão coisas necessárias e necessárias para elas viverem plenamente. Né? Não é só viver na subsistência pequenininha do passando fome, não, ter vida plena e vida em abundância. E, portanto, as pessoas terão isso. Só que elas terão isso garantido porque a riqueza produzida pela humanidade será distribuída de forma que todos tenham o necessário e o suficiente para viverem plenamente. E isso é possível. Isso é possível. E, portanto, não se trata da questão de você, a partir de agora, a minha casa será habitada por mais 10 sem teto. Vai vir o Guilherme Boulos, eu adoraria que ele pudesse passar um período aqui em casa. Vai vir o Guilherme Boulos e mais uma galera aqui do MST, etc. Não se trata disso. Se trata de que eu terei casa e você que está me assistindo também terá casa. E aquele cidadão que está hoje em situação de rua, que não tem sequer um teto, terá direito à casa também. E que o que não vai acontecer é que alguém tenha tanta casa vazia da especulação imobiliária, operando e especulando para ganhar dinheiro com relação a isso, enquanto aquele que está na rua não tem casa para isso. Tem coisas que são vergonhosas quando a gente vê o lucro dos bancos, por exemplo. É imoral que os bancos lucrem tanto, enquanto o governo não tem dinheiro para poder utilizar e garantir moradia para quem está morando na rua. Esta desigualdade precisa ser superada. E ela vai ser superada quando a gente impuser limites e entender o que é justiça social. O socialismo é o reino da justiça social. E, portanto, isso já deu certo, já aconteceu. Literalmente, há experiências para isso, há experiências com as quais a humanidade precisa aprender, mas a gente precisa aprender também com o capitalismo. Eu diria, com todas as letras, o capitalismo deu errado, gente. Ele continua dando errado. Nós vamos matar o planeta se a gente não mudar esse negócio. E aí essa ideia do ter e do ser é importante. A vida tem que estar acima do lucro. O ser é muito mais importante. A dignidade humana é mais importante. Eu fico ouvindo, né? E eu realmente tenho muito interesse nas pessoas que pensam diferente, porque acho que é fundamental que a gente compreenda como os outros pensam, até para a gente poder comunicar com mais precisão a proposta, enfim, que a gente tem. Hoje, eles falam, por exemplo, assim, todo mundo vai ter de acordo com a sua necessidade. Eles falam assim, mas quem determinará
qual é a necessidade de cada pessoa? É uma boa pergunta, né? Sim, quem determinará? Eu acredito que a própria pessoa determinará, todo mundo terá bom senso para determinar. E eles falam assim também, qual é a proporção do empenho com o resultado? Isso que desonestamente depois ficou sendo chamado de meritocracia, né? A desonestidade da proposta da meritocracia, ela é óbvia no momento porque a população é tão desprovida de possibilidade de estudo que é impossível imaginar uma meritocracia. Mas vamos supor um momento em que possa haver uma meritocracia. A cada um, de acordo com a sua necessidade, e o empenho de cada um provavelmente será também proporcional à necessidade, né? Então, isso tudo é um futuro onde haverá um equilíbrio ético. E o inimigo, de fato, é a ganância. Rapaz, eu vou te contar uma coisa pessoal. Eu, em algum momento da minha vida, ganhei muito dinheiro. Isso não é segredo, porque todo mundo me viu trabalhar na televisão, me viu fazer publicidade. E, embora eu tenha nascido numa família rica, ainda assim, houve um momento em que eu tinha tanto dinheiro na minha mão, um dinheiro tão maior do que seria necessário para a minha vida, que um dia eu me dei conta, rapaz, eu tinha 30 pares de sapato. Tem sapato que até hoje eu não botei no pé. Está entendendo? Tem uma relação entre o consumismo e a justiça social que é preciso também ser enfrentada. O modo de produção industrial é uma máquina de produção tão alucinada que ele não admite uma mínima refreada no consumo. Olha agora na pandemia, a crise econômica não tem solução, porque isso é mesmo impossível. Se para de consumir, as fábricas entram em perplexidade. O capitalismo industrial não dá tempo nem para o luto, ele não tem tempo nem para a perplexidade. Outro dia eu peguei um sapato meu que estava com a sola soltando, em vez de comprar outro, eu levei no sapateiro. Aqui em Portugal eu ainda achei um sapateiro. Então é uma outra economia. O socialismo, ou o nome que se queira dar, o futuro, digamos assim, eu gosto de chamar o futuro. O futuro é uma outra economia, porque esta economia do capitalismo industrial, ela realmente destruiu o planeta e destruiu a relação das pessoas com a banalidade das necessidades. Sim. Todo mundo tem direito a algum luxo, né? Todo mundo pode gostar, eu quero ter um carro bacana. Então é legal, vai à luta disso. Mas você não precisa ter um carro bacana. Eu quero ter 30 pares de sapato. Para mim é importante. Ok. Mas você não pode ter um carro de luxo, 30 pares de sapato, um avião particular. Rapaz, tem gente que tem avião. Isso eu acho uma loucura. Uma pessoa sozinha ser dona de um avião. Isso já é... Eu tenho 30 pares de sapato, mas... ainda já é ridículo, mas ainda dá para eu pedir desculpas. Agora, um avião... Mas você tem razão. O que a gente não pode, porque às vezes a gente, quando está nessa história, é imaginar que o problema está exatamente num sistema que gera essas pessoas. Não a pessoa que tem 30 sapatos, mas gera a pessoa que tem 30 aviões, ou que pode ter 30 aviões. Que as pessoas que não conseguem sequer gastar o que tem na sua vida e nas gerações seguintes. Porque a riqueza é uma... Aí, de novo, né, tem as premissas econômicas básicas lá do socialismo. A riqueza é fruto do trabalho. Se alguém está se apropriando de tanta riqueza que ela sequer vai conseguir gastar essa riqueza e gerações depois, ela está se apropriando do trabalho alheio. É isso que, inclusive, precisa ser dialogado. A meritocracia é uma farsa exatamente por causa disso. Porque, na verdade, eu tive que me esforçar muito na vida para me tornar doutor em História, professor do Colégio Pedro II, vereador na cidade do Rio de Janeiro, ter uma vida hoje absolutamente confortável. É claro que eu tive que me esforçar. É claro que o esforço faz parte. Mas quantos, na mesma situação que eu, se esforçaram e ficaram pelo caminho e não conseguiram? E não é que não conseguiram porque eles se esforçaram menos. Da minha turma do estudo, eu fiz ensino médio à noite, numa escola estadual, aqui no Rio de Janeiro. Eu fui o único que entrou para a universidade pública. E até 4, 5, 6, 10 anos depois, eu não vi mais ninguém entrando em universidade pública. E eram estudantes como eu, muitos deles com desejos, com sonhos, que tiveram que ser cortados, porque a vida lhes impôs outros sonhos, impôs outras coisas. É claro que as pessoas vão reelaborando, mas, portanto, a gente vive numa sociedade, essa sociedade capitalista. E aí tem uma outra coisa que o Frei Beto diz muito curioso, na comparação, aí ele dizia que na Guerra Fria, né?
que eu acho que cabe nesse pedaço. Ele dizia assim, olha, o capitalismo é o regime onde a propriedade é privada, mas os sonhos são socializados. Todo mundo pode sonhar ter o que quiser, mas só alguns têm, porque aquilo é privado. E os regimes comunistas autoritários fizeram o contrário. Eles, em tese, socializaram as propriedades, mas privatizaram o sonho, de tanta forma em que as pessoas tiveram as suas, inclusive, desejos e necessidades tolhidos muitas vezes. A grande questão do socialismo como projeto de futuro é que você possa fazer com que a pessoa seja aquilo que ela quer, que ela desejou, que ela sonhou ser na vida, que a questão material não seja um impeditivo. Mas é óbvio que ela precisará se esforçar para que isso aconteça. Isso tem a ver com o trabalho humano. O que gera riqueza é o trabalho. Eu vi algumas pessoas comentando, mas olha, as pessoas são egoístas por natureza. Olha, aquilo que a gente chama de natureza, na verdade, é cultura. Ou seja, é uma lógica cultural construída. No capitalismo, a gente pensa a partir de uma cultura capitalista, é esse consumismo que faz com que eu deseje um celular mais novo, deseje um carro, deseje uma coisa, e deseje uma coisa importante, potente, e a gente está o tempo inteiro pensando nisso. E de tal forma que a gente chega numa figura como Cabral, que desejou ter tantas coisas, o Sérgio Cabral, tantos iates, carros. Eu às vezes ficava pensando, vítima, o que queria fazer com tanto dinheiro, com diamantes e relógios, e ele, a mulher, e a sedução do dinheiro e do poder me parecia que não acabava mais. O que é isso, gente? Como é que a gente está falando? Um dia, rapaz, eu não vou citar o nome da pessoa porque é uma indiscrição, mas eu estava com uns colegas numa cidade do interior e um desses colegas falou, não, eu vou ainda hoje para São Paulo. Aí eu falei assim, mas cuidado, a última ponte lá é até às 10. Ele ficou assim meio sem graça, não respondeu. Ele falou, não, eu vou no meu avião. Aí eu olhei para o lado e tinha uma pessoa. Era o piloto do avião. Quer dizer, o sujeito anda com um piloto de avião. Rapaz, é um excesso. Olha que os meus 30 sapatos já eu tenho vergonha. Agora, realmente é uma loucura da humanidade você precisar de... Nós não precisamos de tanto, assim... isso. Sei lá. Outra coisa também, que eu acho que é bem assim da linha política de vocês. O bem comum, ele atenua muito a ansiedade pelo bem particular. Sim. Eu digo o seguinte, eu trabalhava 30 quilômetros da minha casa, pegava um baita engarrafamento. Então eu queria muito ter um carro. E ter um carro confortável para eu poder ficar 2 horas, que é o que eu ficava, preso no trânsito. Agora, se eu tivesse um transporte público de boa qualidade, que em vez de me tomar 2 horas, me tomasse 20 minutos, eu teria menos ansiedade por ter um carro tão bom e tão caro, né? Claro. Se eu tivesse um hospital público bom, eu teria menos ansiedade por ter um plano de saúde que me cobre tudo e tal. Então, se eu tiver uma praça bonita e arborizada, eu não preciso morar numa cobertura. Eu posso me contentar e ter a praça. Né? Se as praias da Baía de Guanabara fossem todas possíveis daquela população que mora ali frequentar, eu não teria tanto medo e quereria ser sócio do country club para ter uma piscina. Né? Se o bem coletivo é de boa qualidade, o bem individual é menos urgente. Né? Você... Agora, eu, por exemplo, eu adoro automóveis, Pedro. Eu, mesmo socialista, gostaria de ter um carro bacana. Eu me esforçaria para isso. Mas eu não quero ter um carro, 30 sapatos, cobertura, esse excesso como isso. É isso. Eu não imagino que a sociedade socialista você não possa ter desejos materiais que são diferentes dos outros. Né? Mas esses desejos estarão relacionados, inclusive, ao gosto, à vontade, e não a uma lógica de que alguns podem conseguir satisfazer todos os seus desejos, enquanto outros, né, na verdade, lutam para sobreviver, para manter viva a coisa. Porque aí é onde está a história da ideia dos direitos serem mais importantes do que as coisas. Né? É um pouco disso que você estava falando. Eu acho que 2013, uma das questões era por que 2013 explode? Os governos Lula e Dilma fizeram uma inclusão social via consumo para as pessoas. Né? Então as pessoas puderam comprar a televisão, porque houve o Bolsa Família, o aumento do salário mínimo, isso é positivo. Só que as contradições surgiram daí, porque não se resolveu o que você estava falando. Ou seja, a pessoa passou a poder pagar um plano de saúde particular, mas de repente percebeu que o plano de saúde era ruim e não resolvia o problema de saúde pública dela. E ela queria mais do que isso.
De repente ela conseguiu comprar um carro, mas começa a ter dificuldade para pagar a prestação do carro e está presa no engarrafamento e dizendo, gente, mas que engarrafamento? Eu quero mobilidade urbana. Numa o carro Ferrari, só não resolve. Fusca, você fica preso no mesmo engarrafamento. Entendeu? Portanto, eu quero mobilidade urbana. Pô, eu agora consigo pagar uma escola particular para o meu filho, mas de repente percebo que aquilo não era tão... Eu quero educação. E eu quero educação. E aí, a insatisfação das pessoas é de que a inclusão pelo consumo ela é limitada. E a pessoa vai querer sempre mais. E o mais, de novo, não vai se resolver com o dinheiro, com a inclusão pelo consumo assim. Vai se resolver quando você mudar as estruturas de poder. Vai se mudar quando você estruturar, você fizer mudanças estruturais mesmo. Eu fico, por exemplo, pensando como é que parte da esquerda abandonou a proposta de reforma agrária. E eu falo assim, gente, pelo amor de Deus, não é possível que a gente não discuta de que a produção de alimentos mais baratos, mas ao mesmo tempo, a distribuição e a divisão do poder dos ruralistas, dos grandes proprietários de terra, tem que estar no projeto da esquerda. E isso é garantir mudar a estrutura. Há quanto tempo esses caras estão aí no poder e a gente vai o tempo inteiro se associar a eles e ao tempo inteiro pensar que é isso, é o agronegócio que traz riqueza para a nação. Gente, pelo amor de Deus, esse é o debate. E o debate, portanto, eu penso num horizonte socialista, é isso, eu acho que a gente tem que pensar nisso, a gente tem que superar o capitalismo, mas existem coisas, reformas estruturais, mudanças concretas que precisam ser feitas hoje, aqui agora, inclusive para salvar o planeta. Inclusive para salvar o planeta. E aí é preciso salvar as pessoas. Pedro, a pandemia trouxe uma coisa de uma pobreza extrema na cidade aqui do Rio de Janeiro, que eu estou apavorado, eu fico às vezes com vergonha de ir para a rua fazer campanha, porque a quantidade de pessoas que estão vivendo em situação de rua, e a gente não consegue botar na cabeça de um prefeito como esse, que é o Marcelo Crivella, que dizia que ia cuidar das pessoas, que tem que parar de pagar a dívida com o Santander para poder colocar as pessoas em abrigos decentes, gerar emprego, renda, acolher as pessoas. O Crivella é abaixo da linha da civilidade. O bolsonarismo ele é abaixo da linha, eles não têm o mínimo da educação humana. É um aborto existencial, é um conflito entre a civilidade e os instintos humanos, que nessas pessoas é uma calamidade. Então, é difícil, realmente. Essas pessoas é igual o Trump. Eles têm que ser tirados do poder. Mas as pessoas que creem neles não sairão do poder quando eles saírem, né? É preciso também, de algum modo, abraçar os que estão iludidos, né? Porque muitas dessas pessoas não são mais pessoas. Uma minoria uma minoria é igual a eles. Mas a grande maioria, eu tenho muitos amigos que vão nessas igrejas e não são mais pessoas. Estão ali acreditando que aquilo é um exercício honesto da fé, acreditando que realmente o cara faz aquele milagre lá que ele finge que faz, que salvou aquela vida. E eu sou ator, né? Eu sei muito bem que aquilo é uma histeria, aquilo não é milagre, aquilo é uma pura e simples mentira. Mas algo no que a gente fala, sabe, Tarcísio, isso é que me preocupa. Não comunica perfeitamente a nossa mensagem. Eu tenho muitos amigos de direita, sabe? E eles ouvem com muita desconfiança a minha opinião. Eu falo assim, o trabalho vale o mesmo que o empenho do capital. O fato de alguém ter capacidade de investir não faz ela dona do empenho dos outros. Tanto que o capital nada pode sem o trabalho. E o trabalho pode tudo sem o capital. Se você largar o homem sem capital na floresta, ele vai sobreviver. Mas se você largar o homem cheio de dinheiro e ele não souber como se mover na floresta, ele não vai conseguir nada, né? Então, o trabalho é mesmo, como você muito bem disse, a única fonte respeitável da riqueza. O acúmulo de riqueza é uma deformação da psicologia humana. Por razões muito complexas, os homens se protegem dos medos que têm, acumulando possibilidades de sobreviver à morte, talvez. Então, se eu tiver o meu avião, se eu tiver 10 carros, se eu tiver não sei o quê, talvez se o meu dinheiro sobreviva a mim, eu não morra. Parece que o dinheiro sobreviver à pessoa é um modo dela se eternizar. Sei lá. Não vai sobreviver. Oi? Pedro, a gente está chegando no final. Comecei a ser avisado aqui que está faltando. Pois é, eu quero continuar, mas o Instagram tem esse negócio de 1 hora. A gente não consegue ficar depois de 1 hora, ele vai cair. E não vai salvar a live. Não, eu quero te dizer, cara. Salva aí, eu vou salvar com você depois que você for vereador. Aí a gente não, nós vamos conversar de novo. Eu quero te dizer, cara, que esse papo tá fantástico.
porque eu adoro falar sobre isso, adoro inclusive ser questionado. Por exemplo, você está me questionando aqui, olha, como é que você consegue comunicar melhor com pessoas de direita princípios desses que a gente está discutindo aqui? Eu estou aqui tentando matutar sobre exemplos e formas, e estou questionando. E isso é bom, significa que é uma boa conversa, onde a gente se questiona, né, dos nossos próprios pressupostos. Eu vi gente aqui falando, mas falar em socialismo em pleno século XXI, que imbecilidade, eu estou aqui, mas por que que como é que eu comunico com as pessoas isso? Como é que a gente consegue quebrar? E é isso que você está falando. Muitas pessoas que votaram no Bolsonaro, que votaram no Witzel, queriam a mudança. Eu também quero a mudança. Então tem uma possibilidade de ponto. Elas queriam mudar. Só que, na minha opinião, elas foram enganadas. Bolsonaro não é mudança de coisa nenhuma. Bolsonaro, como você disse, é reacionário. Ele quer manter as coisas e, na verdade, voltar atrás em algumas coisas. E o problema, e a solução não está no passado. A solução está num futuro diferente. Por quê? Esta sociedade estruturalmente machista, racista, LGBTfóbica precisa ser transformada. E a transformação vai ser em quem de fato tem propostas para mudar as estruturas. Senão a gente não dá. É o que eu digo sobre o sistema de ônibus aqui no Rio de Janeiro. Não adianta botar band-aid numa fratura exposta. Você precisa tratar o problema com a complexidade que ele tem. Mas tem que ser pedagógico. Eu queria te agradecer, Pedro. Eu queria deixar você encerrar, agradecer, cara, esse papo fantástico nesse dia corrido. Eu tô saindo aqui feliz de ter conversado contigo, de verdade, cara, de verdade. Eu também, olha, boa sorte na campanha, amigo. Tudo de bom aí. Obrigado. Olha, vamos marcar uma conversa depois, que a galera gostou. E você que está assistindo, quiser saber mais da nossa, procura lá as nossas redes sociais, se inscreve lá para receber material, compartilha nossos materiais. Meu número é 50123, no domingo agora, para vereador do Rio de Janeiro. Pedro Cardoso, você é um artista fenomenal, um talento impressionante, sempre ri muito com você, sempre gostei de te ver e adorei te conhecer nessa live, viu? Obrigado. Um abraço grande, amigo. Boa sorte aí na campanha. Obrigado mesmo. Um abraço. Só a luta muda a vida. Vamos que vamos.